Olá pessoal, João Evangelista. Hoje o nosso tema é a chamada terceirização. Para começar, queria mostrar para vocês que isso aqui, ou seja, a empresa terceirizada contrata professor de ensino fundamental. E o pior não é isso, o pior é que quem está na verdade contratando é o Posto de Atendimento ao Trabalhador, que é o PAT, que é gerenciado pelo governo do estado. Ou seja, essa empresa de Marília, ela está prestando serviço para o governo do estado. Concluindo, o governo do estado de São Paulo já está terceirizando a função do professor. A terceirização foi aprovada recentemente pela Câmara Federal, através do presidente Rodrigo Maia, que desengavetou um projeto do Fernando Henrique de 12 anos atrás, e esse projeto foi impedido de ir para frente pelo presidente Lula, que na época ele entendeu que era prejudicial aos trabalhadores. Aqui tem uma carta, um artigo do Chico Vigilante, que foi lançado no site DCM, Diário do Centro do Mundo, que é interessante. Os terceirizados poderão trabalhar de acordo com o que foi aprovado, né? Os terceirizados poderão trabalhar até 180 dias consecutivos ou não, e que após o término do contrato, renováveis por mais 3 meses, o trabalhador que é temporário só poderá prestar novamente o mesmo tipo de serviço à empresa 3 meses mais tarde. Nos 3 meses restantes estarão condenados ao desamparo, sem salário, sem contribuição previdenciária, sem FGTS, sem nenhum direito trabalhista, sem férias, sem 13º, sem assistência, sem dignidade. O que é mais grave, a lei de terceirização transforma o trabalhador em verdadeiro escravo, disponível em tempo integral, porque o contrato de trabalho temporário não precisa ser executado de modo consecutivo. Pode ser cumprido em períodos de tempo alternado de acordo com a conveniência do patrão. Bom, veja, vamos unir isso com a reforma chamada Reforma da Previdência, que você terá que contribuir pelo menos 25 anos e uma idade mínima de 65 anos. Ao mesmo tempo que eles aprovam uma terceirização em que total, ou seja, não é só mais para o serviço do faxineiro, do merendeiro, do porteiro, é para todo mundo. Significa que os chamados concursos públicos, não precisarão ser mais feitos. No futuro, eu acho assim, nós somos os últimos concursados. Porque no futuro não haverá nenhum concursado. A ideia é terceirizar de tal maneira o serviço no geral e no público que, para os lucros dos patrões, a gente vai trabalhar alguns meses por ano. Agora, se una isso com a reforma da Previdência, que você tem que ter que pelo projeto terá que ter 25 anos de contribuição e idade mínima de 65. Cada mês que você ficar desempregado vai acrescentando lá na frente. Ou seja, é uma tragédia para os trabalhadores a aprovação de um negócio como esse. É uma tragédia. É uma derrota histórica para os trabalhadores em que é necessário não só lutar contra a reforma da Previdência, mas lutar contra essa chamada terceirização. Uma informação que poucas pessoas sabem. Por exemplo, quando o Michel Temer recuou e tirou fora municípios e estados da reforma da Previdência, o que ele não falou é que dos mais de 5 mil municípios brasileiros, somente 2 mil e pouco que tem regime próprio de previdência. Como, por exemplo, o estado de São Paulo, a prefeitura de São Paulo, ou seja, mais da metade dos municípios brasileiros são regidos pela CLT. São regidos pela CLT. Ou seja, a reforma da Previdência, se for aprovada de acordo com o que o Michel Temer, governo golpista, elaborou, significa que é uma farsa. É uma farsa. E mesmo assim, depois de ser aprovada a reforma da Previdência, mesmo nós que somos estatutários, concursados, nós vamos sofrer
a chamada reforma da Previdência obrigatória 6 meses depois, no máximo 6 meses depois da aprovação lá em cima. Então, juna-se isso com a chamada terceirização. Quem que vai aposentar aos 65 anos? Aqueles que chegarem a essa idade. Não haverá. Na verdade, está sendo decretada a perda enorme de direitos trabalhistas com essa terceirização e a perda da chamada aposentadoria. Vejamos um exemplo muito claro. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, são concursos públicos, mas elas não são estatutárias, não têm os mesmos direitos estatutários que nós, funcionários, professores, médicos, advogados, temos nos órgãos públicos. É o concurso público, mas é regido pela CLT. Algumas prefeituras, por exemplo, como a de São Caetano aqui perto, ela já contrata professores há muitos anos, ela faz concurso para professor, mas o regime, o contrato de trabalho é CLT. Então é uma farsa dizer que os estados e municípios estão fora, muito pelo contrário. Mais da metade dos estados e municípios estão na reforma da Previdência e agora com a terceirização a tragédia se torna maior porque eles podem até mandar embora todos aqueles que são concursados e contratar professores, coordenadores, diretores terceirizados, consequentemente, trabalho temporário. Ou seja, a nossa profissão vai se transformar no bico. É isso.